Nós vamos dar prosseguimento à nossa série e hoje nós vamos falar sobre identificar e destruir a soberba. Ai, 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 Jesus. Eu tô rindo de nervoso, gente. Não é fácil, mas vamos lá. O Senhor é conosco, nós temos que fazer o que deve ser feito, nós devemos meditar no que a palavra de Deus diz e nos submeter a ela, nos sujeitar a ela. Quem estava aqui domingo passado, levante a mão. Maravilha. Então você lembra que nós falamos sobre nos sujeitarmos a Deus para a gente vencer o orgulho. Pois bem, hoje nós vamos falar dessa face do orgulho. Qual é o tema da nossa série? As muitas faces do orgulho. E uma das faces do orgulho é a soberba. A gente até usa isso como sinônimo, mas não são necessariamente sinônimos, embora em algum contexto possa ser. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso. Eu quero primeiro fazer a leitura do texto, depois nós vamos orar e vamos dar prosseguimento. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 16, verso 18. Inclusive o próprio texto, ele usa até palavras que parecem sinônimos, mas com consequências diferentes. Provérbios capítulo 16, verso 18. Quem achou diz amém. Diz assim o texto: o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, outras traduções trazem a palavra soberba, porque são sinônimos. O espírito altivo antes da queda. Existem indícios, aqui é muito legal, porém doloroso falar sobre isso. Mas antes de a gente falar, feche seus olhos e vamos orar ao Espírito Santo para que Ele fale conosco. Peça ao Espírito Santo, especificamente, que Ele quebre as defesas do seu coração e da sua mente, para que você possa estar aberto para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar com você. Como eu falei semana passada, falar desse tema é sempre muito desafiador e é altamente espiritual. Então a resistência a respeito desse tema é muito grande. Vamos orar agora em nome de Jesus. Espírito Santo, que essa noite, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, nós encontremos uma direção para que nós possamos identificar a soberba e destruí-la, ou melhor dizendo, lutar contra ela diariamente. Que o Senhor possa nos conceder graça e que a humildade que vem do Senhor, ela possa inundar os nossos corações, de maneira que nós estejamos sujeitos e dispostos a aprender e a nos submeter à sua vontade, em nome de Jesus, amém, aleluia. Pois bem, o que é soberba antes de qualquer coisa? Como eu falei, a soberba é uma das faces do orgulho, tendo em vista que o orgulho ele se manifesta de várias maneiras, e uma dessas maneiras é a soberba, que em síntese, a principal definição da soberba é a necessidade ou a pretensão de se sentir superior aos outros. E isso, embora a outra face da moeda, quando você acha que todo mundo é melhor que você, também ainda possa ser orgulho. Você é aquela pessoa que diz assim: não sirvo para nada, todo mundo é melhor do que eu. Você tem uma visão muito inferiorizada de você mesmo, também pode ser uma manifestação de orgulho, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Eu quero falar simplesmente desse comportamento de nós nos sentirmos superiores aos outros. E é interessante, porque existem duas coisas nesse texto inicial, e eu só quero usá-lo para introduzir a nossa mensagem. Mas é interessante que ele fala de duas situações que nós queremos evitar a todo custo na nossa vida: destruição e queda. Ninguém quer cair e ninguém quer ser destruído. Entretanto, existem indícios que vêm antes
que eles precedem uma queda. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém deixa de ter uma vida com Deus, ou ninguém é destruído da noite para o dia. Existe um comportamento que indica que uma queda está chegando. Existe um comportamento que é o prenúncio de que algo ruim vai acontecer. Esse comportamento chama-se soberba. Quanto mais soberbo você está, quanto mais de forma soberba você se comporta, maior é a possibilidade de você vivenciar um momento de destruição e queda. Quando a gente lê, e eu falo isso, talvez para você, pelo menos foi assim para mim, quando eu li e meditei sobre isso, parece tão óbvio, e a pergunta é, por que a gente não percebe? Porque qual é a principal faceta do orgulho? Ele nos cega. Eu falei domingo passado e repito hoje, ter orgulho é como ter mau hálito. Somente as pessoas que estão ao nosso redor percebem, a gente não percebe. E aí, por isso é necessário muita humildade para ouvir os outros, o que os outros estão dizendo a nosso respeito, ao invés de nos defendermos. Porque a soberba, ela não aceita ser inferiorizada. Nós não aceitamos ser colocados em lugar de inferioridade. Portanto, agimos com soberba quando nós o tempo todo queremos nos colocar em superioridade em relação aos outros. Nós precisamos hoje, então, eu quero meditar com você sobre isso, sobre essa temática. Porque, e aí quando fala de vida espiritual, e eu queria até aqui inicialmente pontuar um aspecto específico da soberba, de como ela se desenvolve na nossa vida espiritual. Porque assim, o soberbo, ele fatalmente se tornará um religioso, um cumpridor de regras. Por quê? Porque quanto mais regras eu cumpro, melhor eu me sinto comigo mesmo. Quanto mais, agora, eu não fico satisfeito apenas em cumprir regras, eu fico satisfeito em cumprir mais regras do que os outros, porque eu preciso me sentir melhor do que o outro, porque eu preciso me sentir superior em relação ao outro. Por isso a soberba, ela nos conduz para um lugar de religiosidade. Inclusive, toda a nossa obediência, tudo que nós fazemos, ela tem um fim apenas: fazer com que a gente sustente essa estrutura de superioridade. Olha só, eu vou mostrar um texto para você muito interessante na Bíblia. Mas antes de lê-lo, eu quero te dar contexto sobre ele. Todo judeu carregava consigo essa soberba nacionalista, de ser o povo de Deus, o povo escolhido, o povo santo. Então eles orgulhavam-se, em detrimento dos outros povos da terra, de serem o povo escolhido de Deus. Então ninguém era melhor do que eles, ao ponto de o apóstolo Pedro, ele inclusive entrar num embate com o próprio Deus, acerca de uma direção de Deus. Tamanha era a sua soberba, tamanha era a sua necessidade de se sentir superior. Olha só, Atos capítulo 10, do verso 9 até o verso 16, diz o seguinte: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas quatro pontas. Havia nele toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Segura aqui, não passa para o verso 14, porque se o texto fosse até aqui, eu vou adiantar algo aqui para depois explicar para você. Nós poderíamos entender que Pedro poderia estar pensando: estou sendo testado por Deus. Só que o texto não para aqui. Deus deixa claro, a palavra, o Espírito deixa claro no versículo seguinte o seguinte, verso 14: Pedro, porém, respondeu. Veja bem o que Pedro respondeu antes da resposta de Deus: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Senhor, a voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Veja bem, o que é uma pessoa soberba? É aquela pessoa que ela sustenta todos os seus atos de justiça para que ela consiga continuar se sentindo superior aos outros.
Então ela procura ao máximo, inclusive, ela costuma, de maneira mental, sempre ter uma lista dos seus feitos espirituais. Mas é completamente, ela tem amnésia para os seus erros. É muito vívido o que faz de certo, mas tem problema de memória para os erros que comete em relação aos outros. Para o que fazem com ela, ela é muito sensível. Mas para o que ela faz, não. Aí olha o que acontece aqui. Deus está dizendo, Pedro, esse judeu orgulhoso de sustentar, judeu não comia esses animais em que ele viu na visão. Pedro então diz, Senhor, o próprio Deus está dizendo, mata e come. E ele está dizendo, eu estou tornando puro aquilo que, não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Mas ele decide não fazer, não obedecer inicialmente a ordem de Deus. Por quê? Porque ele precisava sustentar essa obediência religiosa. É o que a maioria de nós faz. O nosso evangelho, e é por isso que o orgulho prevalece sobre nós, ao ponto inclusive de nós não termos condições de resolver os nossos problemas entre nós, porque o orgulho prevalece entre nós por uma questão religiosa, porque tudo que nós estamos vivendo é uma religião. Quando Deus diz faz, a gente diz de jeito nenhum. Quando Deus diz perdoa, não vou perdoar. Quando Deus diz ama, não vou amar. Quando Deus diz se vai, eu não vou. Porque a gente sustenta por meio da nossa religião. E veja bem, onde a religião sustenta isso? Bom, eu continuo indo à igreja, eu faço uma série de coisas certas, então tem coisas, aspectos da vida espiritual que eu não preciso obedecer. Eu sou uma pessoa boa, afinal de contas eu ajudo as pessoas. Mas já parou para pensar que você é seletivo em quem você ajuda? E nós precisamos então começar a avaliar o nosso coração. E é interessante, nós tivemos uma experiência, obviamente, de algo que Deus falou comigo, especificamente, até no retiro. E eu falei, Deus, a gente não é. Eu falei para mim, Senhor, eu não sou tudo aquilo que eu acho que eu sou. Eu não dou o meu melhor para as pessoas como eu acho que eu dou. Eu não dou. Essa é a verdade. A verdade é que porque eu faço uma coisinha aqui e outra acolá, eu acho que eu sou bom. Ninguém é bom aqui. Nenhum de nós. E aí a gente vai pegando nossos pequenos atos de justiça. E aí é uma questão muito interessante, porque a soberba, ela rivaliza contra a justiça de Deus. Porque a soberba, ela impõe a sua própria justiça. E não aceita que Deus estabeleça a sua justiça. Então Pedro, ele se nega a obedecer aqui, porque ele está sustentando a justiça dele. A justiça da religião dele, do orgulho dele. Ele tinha tanto orgulho, e aí ele era alguém tão orgulhoso de obedecer, que ele foi incapaz de obedecer uma ordem do próprio Deus. Às vezes a gente é tão orgulhoso pelas coisas boas que a gente faz, que quando a coisa se torna difícil para fazer, a gente não consegue fazer, porque a gente quer usar a nossa capa de religião para manter a nossa própria justiça. Nós precisamos de quebrantamento e nós precisamos de arrependimento urgentemente. Quando Jesus conta uma história também a respeito, veja bem, qual é a característica de um fariseu? Achar-se melhor que os outros. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos da época de Jesus. E olha o que diz Lucas capítulo 18, os versos 9 até o 14. Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou. Essa parábola é para gente soberba. Veja bem, para quem ele contou essa parábola? Para pessoas que desprezavam os outros e confiavam na sua própria justiça. Essa parábola é para esse grupo de pessoas. Então ele conta: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, religioso, e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Quando a gente lê um texto como esse, eu ainda vou continuar a leitura, a gente, na maioria das vezes,
a gente está tão tomado de orgulho que a primeira coisa que a gente faz é um absurdo que esse cara ore dessa forma. Eu jamais faria um negócio desse. A verdade é que nós já fizemos várias vezes. Você já fez várias vezes. Várias vezes se sentiu superior aos outros. Várias vezes se achou menos pecador porque alguém cometeu um pecado diferente do seu. Não é que alguém cometeu um pecado pior que o seu, ele só é diferente do seu. A gente é tão orgulhoso e tão soberbo que somos capazes de criar a hierarquia de pecado para a gente se sentir superior àquele que pecou de forma diferente da nossa. Tamanho é o nosso orgulho. Como eu já ouvi em aconselhamentos, em várias situações, até entre casais, quando eles erram um com o outro, assim: não, tu fez isso, mas veja bem, o teu pecado é pior do que o meu, porque tu fez isso e aquilo outro. Eu falei: gente, que nível de cegueira é essa? O orgulho, ele cega a tal ponto que faz a gente criar coisas que nem a Bíblia afirma. E aí, este homem está dizendo, falou todas essas coisas: eu não sou como esse publicano. E ele continua: jejum. Aí ele começa a lista dele de benfeitoria. É sempre assim, é o mesmo padrão. O soberbo, ele tem o mesmo padrão. Toda vez que você encontrar um soberbo, você vai ouvir ele fazendo lista das suas benfeitorias, das coisas que ele faz bem, daquilo que ele é bom, das suas conquistas. Você sempre vai encontrar isso num soberbo. Ele faz questão de deixar claro tudo que ele faz de bom. Jejum 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Até o 13 que eu falei, até o 14. Eu digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, uma lição que eu aprendi. Porque existem alguns de nós, a maioria de nós, ou todos nós ficamos extremamente ofendidos quando alguém se refere a nós tentando nos humilhar. É curioso que tem vários textos bíblicos que nos mostram que a humilhação, ela tem que, antes de ela ser feita pelos outros, ela precisa ser aceitada por nós mesmos. Tem que ser uma auto-humilhação. Se não houver auto-humilhação, jamais seremos capazes de nos humilhar diante de qualquer outra pessoa. Se você, dentro de você, não decidir passar por esse processo. Mas veja bem, uma vez que você é injustiçado, todas as vezes que foi injustiçado, lembra desse texto aqui? Não tenta se defender, não. Lembra que aquele que está te acusando, ele está sendo reprovado diante de Deus. E você, que nem revidou, ao contrário, é como se esse publicano tivesse dito assim para Deus: Deus, eu sou tudo que o fariseu disse mais um pouco, tem misericórdia de mim. Ele nem bateu cabeça. Agora a maioria de nós quer fazer o quê? Justificar-se. Não sou isso. Não fiz isso. Não fiz aquilo. Não é bem assim. Não, você que é. Não, você que fez. Não, você que é assim. Essa é só uma guerra de ego. E quando a gente vai lá em Tiago, diz assim: de onde é que vem as guerras que existem nos nossos meios? Não vem das paixões que guerreiam dentro de nós? Nós precisamos então aprender a olhar para o outro e considerar o outro mais importante que a gente. É o que a palavra de Deus traz. Nesse sentido, há uma promessa: que aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Eu e você, nós precisamos confiar na promessa de que Deus, Ele quem exalta quem se humilha. Nesse sentido, nós podemos perceber que a religiosidade, ela é um mal terrível e é um resultado de pessoas soberbas. Normalmente nós podemos até definir que a religiosidade é o orgulho em fazer coisas certas. Só que eu quero dizer uma coisa para você: a coisa certa, feito pelo motivo errado, é a coisa errada. Põe isso no seu coração. Não importa quão certo seja o seu comportamento, se o seu motivo errado se tornou a coisa errada.
Porque Deus, para além do seu comportamento, Ele olha as suas motivações, as suas razões. E quando Ele olha para as suas razões e motivos para agir, e Ele encontra orgulho, Ele reprova esse comportamento, por mais certo que ele seja, porque ele não é fundamentado na verdade. Nesse sentido, nós precisamos então deixar que o Senhor lhe abra os nossos olhos, porque é bem provável. Porque que o tema da mensagem é identificando e destruindo a soberba? Porque a maioria de nós não se vê como uma pessoa soberba. Nós não nos vemos como pessoas soberbas. Nós nos consideramos pessoas humildes porque nós guardamos na nossa mente, como o fariseu fez, todas as coisas boas que fazemos. Então nós precisamos. E aí passamos a confiar em nós mesmos. E passamos a desprezar os outros. Se você é alguém que olha com desprezo para outras pessoas, você carrega muita soberba no seu coração. Se você é alguém que você carrega desprezo por outras pessoas, por condição financeira, condição social, pela roupa que você veste, pelo carro que você veste, pelo conhecimento que você tem, você é uma pessoa soberba. Se você vive fazendo comparações sobre quem você é e sobre quem é o outro, e o seu melhor você não o faz simplesmente para a glória de Deus, você é uma pessoa soberba. E nós precisamos então destruir a soberba no nosso coração. Eu quero ler um último texto para a gente entender o seguinte: qualquer coisa boa como um cristão que eu e você façamos, não é mais do que a nossa obrigação. Nós fazemos, não há mérito nisso. Nós fazemos porque o nosso Senhor fez e nos ensinou a fazer o mesmo. Inclusive sobre isso, em Lucas capítulo 17, do verso 7 em diante, diz o seguinte: qual de vocês, tendo um servo que esteja orando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Obrigado. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Você ser honesto, você ser uma pessoa sincera, não é mérito, é obrigação. Você lidar com os seus negócios de maneira justa, você não aceitar suborno, não pagar suborno, não cometer desvios, isso não é mérito, é obrigação de todo filho de Deus. Você não pode achar que você é melhor que alguém porque faz essas coisas, porque na verdade é o que se espera de mim e de você. Porque você ajudar as pessoas, você ofertar, dizimar, ajudar pessoas, entregar cestas básicas, isso é obrigação como cristão, biblicamente falando. Você não pode usar isso como uma maneira de se orgulhar sobre os outros. Inclusive, aqui eu entro num ponto interessante. O apóstolo Paulo, ele nos ensina um princípio maravilhoso de como vencer a soberba. Em 1 Coríntios, coloca aí capítulo 4, ele diz assim, ele faz um questionamento. Está tendo uma briga na igreja. Uns estão dizendo que são de Paulo, outros estão dizendo que são de Apolo, outros estão dizendo que são de Cefas, de Pedro. E há uma guerra de ego ali, de quem tem o melhor líder. E aí o apóstolo Paulo diz assim, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Pergunta, reflita, você que se acha melhor do que os outros, me responda, quem é que torna você? Você acha que o que você tem te torna melhor do que alguém? O que você sabe te torna melhor que alguém? O que você veste te torna melhor do que alguém? Se você acha que sim, você não entendeu o evangelho ainda. E ele pergunta, o que você tem? E aí, a nível de vida espiritual, de comportamento correto, o que você tem que você não recebeu? É uma pergunta que o apóstolo Paulo faz. Eu uso esse texto para trabalhar o meu próprio orgulho. Esse texto ele é fundamental para a minha vida. Todas as vezes que eu acho que eu sou alguma coisa, eu lembro, peraí, quem eu penso que sou? E o que eu tenho
que eu não recebi de Deus, porque se não fosse o Senhor, eu nem aqui estaria. Eu não teria o que tenho, eu não teria a família que tenho, eu não teria nada, absolutamente nada, porque eu não sei qual é a sua história, mas a minha história provavelmente estava perdido nos vícios, jogado no mundo, sem família e talvez, muito provavelmente, na miséria, porque os vícios acabariam comigo. E quem seria você? Aí talvez você seja alguém, se não nasci em berço cristão, então eu nunca bebi, nunca fumei, nunca tive esses problemas. E aí você se sente extremamente orgulhoso por causa disso. Ainda assim, quem te sustentou? Tem alguma coisa na nossa vida que nós não recebemos? E aí ele pergunta, faz a última pergunta: e se você recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Por que nos orgulhamos daquilo que não fomos nós que conquistamos? A não ser que você discorde dessa afirmação que eu vou fazer, você vai entender que o que eu estou falando é verdade. Não há nada, absolutamente nada nessa vida que nós não temos recebido de Deus. Mas tudo que eu tenho, eu trabalhei para conquistar. Se você não tivesse saúde, se Deus não tivesse te dado condições, você não teria conquistado. Se você não respirasse, você não teria conquistado. Se você não tivesse 2 pernas, 2 braços, inteligência, capacidade, as portas não tivessem sido abertas para você, as oportunidades surgido para você, você não teria o que tem. Tudo o que temos, recebemos de Deus. Absolutamente tudo. E se essa frase, ela te incomoda, isso pode ser só um indício do quão meritocrata você é e quão orgulhoso você é. Porque se você não reconhece Deus em todos os seus caminhos, Ele jamais endireitará as tuas veredas. Jamais. Você vai viver escravo. Aí, eu quero finalizar contando a história de Davi. É uma história maravilhosa que eu amo. É uma história de humildade, de restauração, de alguém que comete um pecado. E aí, de maneira humilde, ele não se ensoberbece, mas se humilha e Deus o restaura. Coloca aí 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 16, verso 5. Olha essa história. Olha essa história. Presta atenção. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Lembrando, o rei Davi, ele está proferindo maldições contra o rei. Ele atirava pedras em Davi e em todos os servos do rei, embora todo o povo e a guarda real estivesse à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, perverso. Outras traduções trazem a palavra bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de Absalão, seu filho. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. A maioria de nós aceitaria a oferta. Fala a verdade. Meu irmão, vou passar por isso porque ele pensa que é quem para falar assim comigo? Corta a cabeça dele. Talvez hoje mesmo você veio de casa doido para cortar a cabeça de alguém. Chegou aqui na igreja doido para cortar a cabeça de alguém. E que se alguém te fizesse essa proposta aqui no culto, talvez você dissesse: vai lá, corta a cabeça dele. Mas o que diz Davi a respeito dessa proposta? O rei, porém, disse: o que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse a Davi. A visão de Davi, de que nada na vida dele acontecia sem a permissão de Deus, é extraordinária. De que todas as coisas, inclusive alguém se levantando contra ele, era um ato de Deus para trabalhar na vida dele. Davi não está se sentindo superior, apesar de ter uma posição infinitamente maior do que Simei.
Ele simplesmente se coloca numa posição de humildade e diz assim: se isso está acontecendo, é porque Deus permitiu. Ele se sujeita a Deus e ao tratamento de Deus. Portanto, ele pergunta no final: se Deus permitiu isso, quem sou eu para questioná-lo? As pessoas soberbas, elas jamais conseguem visualizar a ação de Deus nas suas relações. Por quê? Porque se tem alguém tentando inferiorizá-lo, essa pessoa vai partir para o embate, para o confronto. Ela não vai calar, ela não vai entregar nas mãos do Senhor, ela não vai orar, ela vai se posicionar contra veementemente, e ela vai tentar de todas as maneiras sair por cima nessa história. Davi não faz isso. No pior momento da sua vida, Davi olha e diz assim: se é isso que Deus quer que eu passe, é isso que eu vou passar. É assim que se destrói a soberba, com humilhação. É assim que se destrói a soberba, quando você percebe que tudo que você tem, você recebeu. Sabe o que acontece depois disso? Você vai ler um pouquinho mais na frente a história. Absalão morre e Davi volta para o palácio. Veja bem, tem uma coisa interessante aqui. Davi volta para o palácio, ele sai do palácio fugido de Absalão. E ele volta para o palácio, e aí então Simei, ele tem a oportunidade de estar de novo de frente com Simei. Simei acha: agora ele me mata. Mas ele não faz isso. Mais uma vez, ele age como um homem humilde, e não se vinga de Simei. Sabe qual é uma das características dos soberbos? A vingança. Os soberbos, eles têm tendência à vingança, porque eles jamais aceitam serem diminuídos, injustiçados. Jamais. Quem é você? Nós precisamos aceitar o chamado de Deus de nos submetermos a esses testes que desafiam o nosso ego, que ferem, machucam o nosso orgulho. Mas são eles. Eu costumo dizer, quando eu leio esse texto de Davi, que nós acabamos de ler, que esse texto restitui Davi, nesse momento, no reino espiritual. É este episódio quem restitui Davi ao palácio. A humildade com que ele enfrenta a provação, a humildade que ele enfrenta a perseguição do próprio filho, a perseguição dos seus inimigos, entendendo a sua própria responsabilidade, dizendo: se é assim que tem que ser, assim será. Eu não vou me justificar, eu não vou achar que eu não mereço passar por isso. Eu me sujeito à vontade de Deus. É assim que nós precisamos lutar contra a soberba. Mas talvez você seja alguém que ainda está em guerra para tentar provar o seu valor. Você não aceita e luta com todas as forças contra tudo e todos que tentam de alguma maneira. Ou você olha isso de uma vez por todas como sendo Deus agindo. Irmãos, eu falei sobre isso no domingo passado e vou repetir aqui nessa noite. Ou você olha isso sendo Deus, ou você vai ficar eternamente lutando contra a carne e sangue, e você nunca vai perceber que quem está te submetendo a esses processos é o próprio Deus, para tratar no teu orgulho, para fazer de você, para fazer de mim, para fazer de nós pessoas humildes. Nós precisamos nos sujeitar hoje a Deus, sair da religião. Talvez você esteja vivendo uma religião por ser todo soberbo. Ele vai viver uma religião, porque quando é para colocar as partes difíceis do evangelho em prática, ele não coloca. Se desafia o ego, ele não faz. Eu posso dizer isso com propriedade, e eu falo isso como quem tem dados de pesquisa de campo, porque como eu faço muito aconselhamento, todas as vezes que eu faço o processo de cura e libertação com alguém em aconselhamento, chega a hora do vamos ver, onde tem que humilhar, onde tem que pedir perdão, onde tem que fazer o conserto, onde tem que falar a verdade, onde tem que se expor. 90% das pessoas voltam atrás nesse momento. Elas não vão adiante. Não vão. A gente está às vezes ali fazendo processos, orando, aconselhando, dizendo assim: perdoe agora. A pessoa emudece. Passa alguns minutos em silêncio.
E eu falo assim, normalmente eu tenho uma praxe de procedimento. Se você não quiser fazer isso, eu não vou forçar, porque isso tem que ser uma decisão sua. E a pessoa ali, ela encerra o aconselhamento. Ela não quer levar ele adiante. Porque ela não consegue dizer, eu perdoo. Porque ela não consegue falar a verdade. Porque ela não consegue falar o que está de verdade no coração. Se nós não sairmos, não destruirmos a soberba do nosso coração, o melhor que seremos é sermos bons religiosos. E isso é devastador. Porque o fariseu, ele só pensa em si mesmo. Ele só confia em si mesmo. E ele sempre despreza os outros. Eu quero convidar você a ficar de pé. Em nome de Jesus.